Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem? Já viu o pessoal aqui chegando? Novamente, só aqueles avisos iniciais. A gente vai estar iniciando o nosso webinar agora e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar colocando aqui no chat, tá? Ele está aberto para vocês, justamente para que a gente possa, ao final, trazer todas essas dúvidas com a doutora Larissa, tá? Então, tudo ok. Vamos iniciar. Doutora Larissa, tudo ok com a apresentação? Está compartilhando? Tudo ok? Perfeito. Tudo certo. É, Perfeito, então. Então, novamente, muito bom dia, pessoal. Eu sou a Amanda Laranjeira, eu sou analista de conteúdo aqui no Eichau, e a gente veio justamente trazendo esse webinar para vocês, com base em todo o contexto de mercado que a gente está vivendo agora, toda essa mudança, essa certa loucura trabalhista que a gente vai passar agora em 2026, e justamente por conta disso que a gente trouxe nada melhor do que uma pessoa justamente da área. Então, a doutora Larissa já é nossa parceira aqui, ela já está há muito tempo com o Oi Tchau, acompanhando e dando suporte aos nossos conteúdos. E mais uma vez ela vai estar aqui hoje para a gente falar sobre a NR1, as mudanças com relação às escalas que vão acontecer também esse ano, e também tudo que acaba sendo relacionado ao ônus da prova. A Júlia vai estar aqui com a gente também para dar um suporte. E, novamente, qualquer dúvida, podem estar colocando aqui no chat. Então, doutora, por favor, se apresente. Bom dia, pessoal. Bom, me chamo Larissa Flesch, eu sou advogada aqui na Torres Figueiredo Advogados, né? E hoje eu tô aqui para dar um apoio aí para vocês, para a gente falar um pouquinho de NR1, de escala, nos da prova, o que que vai mudar em 2026 e o que que o RH precisa estar de olho para se proteger, para proteger a empresa e mitigar os riscos. Perfeito. Pessoal, só dando uma visão mais geral aqui de como vai funcionar o nosso encontro, a nossa agenda hoje, a gente vai trazer um panorama de 2026, só para contextualizar todo mundo, colocar todo mundo no mesmo nível. A gente vai falar sobre NR1, os riscos psicossociais e principalmente também um olhar sobre como o varejo vai ser afetado esse ano e como já está realmente sendo afetado esse ano, a questão do trabalho aos domingos e feriados e também fiscalizações e auditorias. E ao final, a doutora Larissa também vai estar trazendo algumas dicas para a gente, ao final não, mas ao longo de toda a apresentação, ela vai estar trazendo algumas dicas e orientações de como a gente deve proceder para trazer o máximo de segurança para a empresa e também para conseguir se adaptar a essa legislação, tá? Perfeito, então. Então, só iniciando aqui, pessoal, um breve panorama do mercado. Eu tenho certeza que vocês já viram algumas dessas notícias aqui, a gente preferiu elencar algumas das mais recentes para vocês, porque a gente sabe que o tema de saúde mental, ao longo de vários anos, ele sempre foi tratado muito como uma questão mais relacionada à cultura, muito mais relacionada ao perfil da empresa, ao que a empresa preza, mas a gente sabe que agora ele não é mais relacionado ao perfil, não é mais uma questão opcional, é uma questão obrigatória que todas as empresas devem tratar. Então, sempre que a gente falava sobre saúde do colaborador, segurança do colaborador, acabava vindo sempre aquela questão de ergonomia, acidente de trabalho, exposição a agentes químicos e tudo que era relacionado ao risco físico do colaborador. Mesmo quando a gente falava em ergonomia, eu acredito que até hoje é muito comum a gente pensar em questões físicas, mas para quem já deu uma lida na legislação, a própria ergonomia agora vai trazer também o que está relacionado à saúde mental e ao bem-estar do colaborador. Então, essa mudança de discurso, essa mudança de percepção, não só no ambiente mais teórico, vamos dizer assim, mas também no ambiente prático, que vai ser juridicamente cobrado agora, ela está sendo muito importante porque nós precisamos mudar essa mentalidade. E principalmente nós precisamos construir um novo comportamento dentro das empresas. E isso a gente consegue perceber pelos próprios números. Com certeza vocês já devem ter visto algumas notícias relacionadas a isso. Mas só em 2025 foram registrados mais de 500 mil afastamentos relacionados à saúde mental dos colaboradores. Isso a gente sabe que tudo que foi registrado, e a gente sabe que existe também várias outras situações que afetam os colaboradores e acabam não sendo também computadas dentro dessa estatística. Então, olha só o impacto que isso vem trazendo. E quando eu falo impacto, é um impacto que a gente deve olhar não somente para a saúde, bem-estar, um ambiente mais psicológico, mas também trazendo para um lado um pouquinho mais financeiro, um pouquinho mais prático, porque a legislação ela sofre impactos financeiros quando esse colaborador ele acaba indo para o INSS da vida, a própria empresa também acaba sofrendo impactos financeiros quando ela perde um colaborador, quando ela deixa de ter uma capacidade produtiva
mais otimizada por conta das alterações que a equipe acaba sofrendo em sua produtividade. Então, toda essa questão, toda essa mudança de olhar foi o que culminou justamente na mudança da legislação. A gente sabe que é uma legislação que já vem desde 2023 e até um pouco antes sendo conversada, mas que agora em 2026 é que ela realmente vai entrar em vigência, vai entrar em prática. E pelo que a gente vem percebendo, ainda é uma legislação que muitas pessoas têm dúvidas sobre como trazer para o dia a dia. E é justamente isso que a gente quer conversar com vocês hoje com a doutora Larissa. Então, doutora, primeira pergunta aqui, só para a gente já dar o start. Qual você percebe que é o maior risco trabalhista em 2026? Olha, eu acredito que o maior risco são as ações de dano moral por ambiente de trabalho tóxico, né? E ali um reconhecimento de burnout como doença ocupacional, né? E quando a gente fala em doença ocupacional, se o judiciário entender que aquela pessoa ela não tem mais como retornar ao trabalho, né? Ela pode gerar ali uma pensão mensal vitalícia, então algo que vai trazer um impacto financeiro muito grande para a empresa, né? Então, assim, a responsabilização por metas abusivas, gestão por pressão, são coisas que a gente tem que estar de olho, tem que observar muito para diminuir esses riscos aí em 2026. Perfeito. E doutora, até dando uns passinhos aqui um pouquinho para trás, a senhora consegue trazer essa definição do que são esses riscos psicossociais, segundo a nova legislação? Claro, eles são as situações da organização de trabalho que geram um adoecimento mental. Então, como por exemplo, um excesso de jornada, uma pressão por metas, falta de pausas entre a jornada, né, e a imprevisibilidade de horários. Um exemplo prático que eu gosto de trazer é quando um funcionário, sem ter atestado nem nada, sem nenhum afastamento, ele tem 3 meses seguidos, por exemplo, com 55 horas semanais de trabalho, sendo que o limite ali é de 44, entendeu? Então, isso pode acabar gerando uma pressão, um excesso de jornada, que vai desencadeando outras coisas, né? Uma dica que a gente dá principalmente nesse momento, é que a jornada repetidamente alta, ela já é um risco, mesmo que não Uhum. exista um afastamento ou um atestado por burnout. Perfeito. Então, a gente já sabe que isso é um risco, mas olhando assim, a gente sabe que o mercado ainda está se adaptando, as empresas ainda estão realmente aprendendo como se adaptar a essa legislação que está chegando agora. Mas qual você percebe que vai ser o erro mais comum, assim, que elas vão acabar cometendo e que vai ser assim, de praxe em qualquer auditoria que o auditor já vai bater assim e vai Olha, pegar? eu acho que o erro mais comum vai ser tratar o risco psicossocial como um tema psicológico e não Uhum. como um tema de jornada, escala e gestão ali. Perfeito, doutora. Então, já dando um passinho um pouquinho mais adiantado, a própria NR1, ela acaba mudando o peso das ações trabalhistas relacionadas ao burnout e ao adoecimento mental? Então, na prática, sim, porque se a empresa ela não comprova a gestão ativa do risco, o excesso de jornada ele passa a pesar, a funcionar como um indício forte de culpa. Uhum, Então, a gente entende que assim, a gestão ativa desse risco é a maior defesa que a empresa vai ter. uhum. Perfeito. Doutora, aproveitando já falando sobre questões relacionadas à saúde, a gente sabe que os casos de afastamento por saúde, eles estão em uma crescente muito preocupante. Então, por exemplo, a NR1 ela passa a valer agora em 2026, mas casos retroativos, são possíveis ações utilizando o burnout, por exemplo, retroativo com base nessa nova legislação? Então, as ações elas até podem ser propostas, né? Mas a NR1 não vai poder ser aplicada retroativamente para gerar obrigação ou infração, né? Ela pode ser utilizada como um elemento interpretativo, dependendo do caso. Então, assim, a empresa não pode ser responsabilizada por descumprir uma obrigação que não existia na época. Então, se o afastamento por burnout ele ocorreu antes da vigência da lei, da NR1, não é possível condenar a empresa por não ter previsto esse risco no PGR, entendeu? Uhum, Então, assim, a gente não pode falar assim, olha, você vai ser condenado porque você não previu esse risco no seu PGR e você não tratou de mitigar esses possíveis riscos. Sendo que à época nem existia esse conhecimento desses riscos. uhum.
Perfeito. Para os RHs que estão aqui, é uma pergunta bem importante para a gente trazer, porque com certeza algumas empresas já passaram por isso e já tem colaborador de orelha em pé, vamos dizer assim. Então é muito importante ter esse É cuidado. verdade. Doutora, e hoje é possível existir uma condenação trabalhista, mesmo sem esse diagnóstico, um atestado psiquiátrico, por exemplo, do colaborador, o colaborador apenas alegar, por exemplo, o esgotamento mental. Então, existe a possibilidade de haver condenação trabalhista mesmo sem esse diagnóstico, porque no direito do trabalho o foco não é necessariamente a doença específica, mas sim o que causou, o dano causador, né, e o nexo com o ambiente de trabalho. Então, ele entrou com uma ação pleiteando ali uma doença ocupacional, uma coisa do gênero. O juiz, ele pode mandar fazer uma perícia, e se o perito reconhecer que existe um adoecimento mental e que esse adoecimento mental ele tem nexo com o trabalho, mesmo sem o diagnóstico de burnout, mesmo sem nada, existe a possibilidade de uma condenação. Perfeito, doutora. E só voltando aqui a um ponto, lembrando que, pessoal, esse tema ele não é só relacionado ao RH, ao DP agora, mas ele também leva para outras instâncias. Então, por exemplo, a doutora já comentou aqui que o estresse no trabalho, metas agressivas, enfim, elas podem entrar também como risco. Então, doutora, você pode explicar um pouquinho melhor sobre como essas metas agressivas elas podem entrar? E agora, lembrando que isso também vai ser problema do comercial, por exemplo, e de outros setores, tá, pessoal? Sim, é. Essas metas elas podem ser consideradas um risco psicossocial quando associadas a uma jornada excessiva, uma pressão contínua ou ausência de pausas. Então, assim, é uma meta inalcançável, mais uma cobrança diária, mais uma hora extra habitual. Então, tudo isso junto, ele pode sim ser considerado um risco psicossocial, entendeu? Porque uma meta sem a gestão vira uma prova contra a empresa. Então, você coloca ali metas inalcançáveis. Aí todo dia tá lá cobrando o colaborador. E aí, atingiu a meta, atingiu a meta, atingiu a meta. E ele todo dia fazendo aquelas 2, 3 horas extras por dia, com habitualidade, pode virar sim um risco psicossocial. Perfeito. Pessoal, só lembrando, tá? Quando a gente fala sobre legislação, agora não envolve somente o RH, não envolve somente o profissional de segurança do trabalho. Para quem já deu uma lida na legislação também, a legislação está convidando colaboradores para que participem da elaboração dos documentos. Então, novamente, é muito importante dar esse ouvido, dar essa palavra aos colaboradores. Eu sei que pode acontecer muita situação do RH. Eu não estou no dia a dia da empresa, não estou no dia a dia da equipe, vamos dizer assim. Então, eu não tenho conhecimento sobre essas metas. Então, trazer os colaboradores para essa elaboração e para esse estudo vai ser muito importante também a partir de agora, tá? Perfeito, então, pessoal. Então, vamos passando aqui já para NR1. Doutora, a senhora pode falar um pouquinho mais sobre essa questão da habitualidade das horas extras e como elas acabam entrando como um fator de risco? Lembrando que hora extra, pessoal, ainda é liberado, porém, o problema é a habitualidade. Exatamente. A NR1 ela passa a reconhecer a jornada excessiva habitual como um fator de risco psicossocial quando associada à falta de pausa e descanso adequado. Então, assim, ela tem aquela jornada extraordinária, ela não faz as pausas corretamente, não tem os descansos ali. Então, essa associação, ela pode sim entrar, virar um fator de risco, né? A habitualidade, ela é sempre o ponto central. Então, não é um evento isolado, foi realizado uma hora extra, mas sim a habitualidade disso. Perfeito. E trazendo um pouquinho essa questão do olhar para o varejo, porque a gente sabe que varejo é um setor que ele trabalha em um ritmo um pouco diferente de outros setores. Então, quando a gente fala sobre escalas mais longas e picos sazonais, eles aumentam também esse risco de autuação? Quando a gente fala em picos sazonais e escalas de ponto, realmente aumenta um pouquinho, mas a empresa tem que se proteger um pouco antes disso. Então, naqueles picos sazonais de finais de ano, etc., ela tem como se proteger para tentar diminuir esse risco. Perfeito. Doutora, olhando para a legislação, existe alguma definição de, por exemplo, apenas empresas de determinado porte devem se adequar à nova NR1 ou toda e qualquer empresa precisa se adequar?
todas as empresas elas precisam se adequar, independentemente do porte, tá? Elas devem identificar e gerenciar os riscos psicossociais. As micro e pequenas empresas, elas podem ter uma complexidade documental reduzida, mas elas não estão dispensadas de se adequar. Perfeito. Então, pessoal, só trazendo novamente mais um adendo, tá? Apesar de ser comum em ações trabalhistas, em mudança de legislação, o próprio Ministério do Trabalho iniciar pelas empresas maiores e aí fazer um escalonamento, é importante vocês entenderem que isso vai chegar para todo mundo. Então, não adianta ficar, vamos dizer assim, empurrando com a barriga, deixar essa preocupação para depois, deixar que, por exemplo, isso vire apenas mais uma conversa rápida em uma reunião, isso vai chegar para todo mundo. Então, como a doutora já trouxe, todas as empresas vão precisar se adequar. Não vai existir exceção, tá? Perfeito. Doutora, quando a gente fala sobre saúde mental, é muito comum a gente estar sempre trazendo a questão a pessoa do psicólogo, o personagem do psicólogo dentro desse contexto. Mas a legislação, ela exige contratar um psicólogo ou algum laudo técnico específico. A gente já sabe que existe o GRO, os documentos relacionados à saúde, mas eu preciso obrigatoriamente ter a pessoa do psicólogo dentro da minha equipe para isso? Não, a NR1 ela não exige nem a contratação de um psicólogo na equipe, nem um laudo psicológico, nem nada disso. Ela exige uma gestão organizacional do risco, tá? Então, assim, os ajustes de escala, limitação de horas extras, registro formal dessas decisões, tendo tudo isso, tá adequado. Ah, perfeito, então. Porque está sendo bem comum agora uma procura por psicólogos profissionais da área de saúde mental, justamente porque as empresas acreditam que existe essa obrigatoriedade. É um ponto interessante, eu acredito que vai facilitar muito bem a questão do desenvolvimento do próprio plano de ação e monitoramento dentro das empresas, mas não é uma obrigatoriedade. Para quem ainda não leu, novamente, a legislação, eu recomendo que leia. Existe um guia do MTE muito interessante, que ele explica muito bem tudo que deve ser feito, ser acompanhado, mas é importante a gente entender o que é obrigatório e o que não é, justamente para não acabar entregando recurso para aquilo que não é prioridade no momento, não é? Exatamente. Perfeito, doutora. E doutora, a senhora vem falando sobre documentação, sobre registros, mas qual é a melhor forma de estar fazendo isso? Porque a gente sabe que a elaboração desses documentos, eles acabam sendo em um determinado período do ano, a própria revisão desses documentos. Mas é preciso manter um acompanhamento mais próximo? Qual é a melhor forma realmente de documentar todas essas ações que a gente vai precisar aplicar? A melhor forma, eu acredito que seja com as revisões das escalas, a limitação formal das horas extras. Todas as pausas devem ser bem documentadas, treinamentos, relatórios periódicos da análise da jornada, tudo isso. Lembrando que uma ata simples de reunião já serve como prova. Perfeito. Perfeito, então. Então, eu apenas realizando realmente o arquivamento, mostrando que isso foi conversado e que as ações estão sendo tomadas, isso já serve, como prova em uma possível auditoria, uma possível fiscalização. Isso, já documentando tudo isso. Que foi feita a revisão das escalas, que elas são assim, que a limitação formal das horas extras foi definida e que passou a ser de um limite de tanto. Todas as pausas têm que ser documentadas, né, com as folhas de ponto todas certinhas, marcadas corretamente. E a lista de presença de treinamentos, essas coisas. Ah, perfeito então, pessoal. Então, assim, dá para ver, pessoal, que não é vamos dizer assim, um bicho de sete cabeças, mas que é totalmente possível, por algumas ações, a gente estar se adequando à legislação. E um outro exemplo também que a doutora vem trazendo muito bem é esse olhar para o controle de ponto. Então, para quem já é cliente aqui do Oi Tchau, já conhece os benefícios, já tá aplicando no seu próprio plano de ação, mas para quem ainda não conhece, vou trazer um exemplo. Hoje no Oi Tchau, você consegue não só aplicar limites de bancos de horas e horas extras, como também aplicar alertas sobre esses limites. Então, por exemplo, o próprio RH, juntamente com todo esse estudo que ele vem fazendo, ele define um determinado número de horas extras e ele parametriza no sistema.
A partir disso, caso esse limite seja ultrapassado, os gestores eles são notificados e eles podem agir preventivamente para que isso não se torne um problema ainda maior no futuro. Então, a partir da criação dos grupos de regras, é possível definir esses limites, esses alertas, e você também consegue ter um acompanhamento a partir do nosso dashboard. Então, dashboard de banco de horas extras, de faltas e atrasos, vocês conseguem ter essa visão muito mais estratégica e transformar tudo isso em um histórico que é auditável. Então, lá no final, quando a gente estiver falando sobre fiscalizações e auditorias, novamente, vou trazer aqui para vocês, mas vocês podem estar utilizando o sistema como prova. Então, além da própria documentação em atas, em registros, como a doutora já trouxe, a ferramenta do dia a dia de vocês vai ser a sua principal defensora, vai ser o seu principal ponto de segurança para essa nova legislação. Então, para quem ainda não conhece, sugiro que dê uma olhadinha lá no site, faça a sua demonstração e qualquer dúvida podem estar em contato com a gente, tá? Com certeza isso vai ajudar bastante, viu? Esse sistema de vocês é incrível e com certeza ajuda muito. Perfeito, pessoal. Olha aí, sugiro realmente que deem uma olhadinha, porque a legislação está chegando, viu, minha gente? Não vai ser mole, não. Não vai ser mole, não. Então, bora aqui continuar. Pessoal, novamente, só trazendo aqui, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar trazendo aqui no chat, que a gente vai estar respondendo ao final, tá? A gente vai dar dando seguimento aqui na apresentação, mas qualquer questionamento que vocês tenham para a doutora, podem estar passando a partir de agora, porque fica mais tranquilo da gente se organizar e responder lá no final, ok? Perfeito. Doutora, vamos falar agora sobre um ponto que está gerando dor de cabeça até em alguns consumidores, que é a questão do trabalho aos domingos e feriados. Está saindo muita notícia de que, por exemplo, os supermercados estão proibidos de trabalhar nesse período. Então, os próprios consumidores estão sendo movimentados com relação a isso, mas é importante a gente entender também como isso vai afetar o dia a dia da empresa. Então, primeiro ponto, o que é que, só para a gente nivelar novamente, o que é que muda esse ano para o trabalho aos domingos e feriados? O que é que já vem mudando com essa legislação? O que muda é que, para funcionamento dos locais e dos estabelecimentos em domingos e feriados, vai existir uma exigência do acordo coletivo para funcionamento. Salvo algumas exceções legais, vai precisar dessa existência do acordo coletivo para que tenha autorização para funcionamento. Perfeito. Então, nesse caso, todas as empresas que se adequam a essa nova legislação, elas vão precisar desse acordo coletivo, ou, por exemplo, essa portaria ela acaba substituindo acordos que já existiam? Sim, todas as, todas elas vão precisar de um novo acordo coletivo e autorizações administrativas antigas, elas perdem a validade se não houver um acordo coletivo ou uma previsão na Convenção Coletiva de Trabalho. Perfeito. Nesse caso, então, vamos pensar assim, já que a empresa vai precisar definir um novo acordo coletivo. Esse acordo coletivo, ele pode, de alguma forma, flexibilizar essa regra do trabalho aos domingos e feriados? Pode, desde que respeite o descanso e a compensação. Então, aquele descanso que tem que ser pelo menos um descanso preferencialmente aos domingos, respeitada a periodicidade legal, e a compensação desse dia, se respeitado, pode flexibilizar. Perfeito, então. Então, nesse caso, é seguindo aquela regrinha. Apesar de possibilitar flexibilizar, desde que não afete e não gere prejuízo ao colaborador. A lógica seria mais ou menos essa. Mais ou menos essa. Perfeito, então. E doutora, com relação ao DSR mesmo, como é que ele acaba ficando com essa nova regra? Porque a gente sabe que essa questão do descanso, principalmente quando a gente olha para o varejo, para setores que trabalham 7 dias por semana, ele acaba sendo um pouquinho variado de setores que trabalham, por exemplo, de segunda a sexta. Isso, o descanso, ele deve ser preferencialmente aos domingos, tá? Respeitada ali a periodicidade legal, mas sempre preferencialmente aos domingos. Perfeito, perfeito, então. E só aquela questão, se a empresa não quiser se adequar, o que é que acaba acontecendo com ela e se ela seguir somente a prática antiga? Ó, risco de multa administrativa, a possibilidade de auto de infração e talvez até um passivo trabalhista coletivo. É muito importante que seja observado isso. Perfeito, então. Pessoal, apesar de hoje não existir realmente vamos dizer assim, uma jurisprudência não existir, por exemplo, exemplos retroativos que a gente pode se basear,
a doutora já está trazendo aqui que eles são totalmente possíveis de serem aplicados, principalmente com essa vigência. Então, novamente, atenção, não vamos deixar passar isso e vamos se adequar, ok? Perfeito. Novamente, pessoal, antes de passar aqui, só lembrando, podem estar colocando aqui as suas dúvidas que a gente vai estar fazendo esse acompanhamento, tá? E doutora, agora realmente trazendo para o ponto que dói, que chega a dar um friozinho na barriga quando a gente fala, que é a fiscalização. O auditor está chegando. Quando a gente fala sobre auditoria, a fiscalização, ela vai ser sempre automática ou ela vai depender de uma denúncia? Olha, em muitos casos ela vai ser automática, via e-social, tá associado com ponto eletrônico. Porém, ela pode sim vir de uma denúncia, nada impede. Uhum. Perfeito, então. Então, nesse caso, é possível que o Ministério do Trabalho trabalhe com aquela lógica, não é? Que parte das maiores empresas e aí depois passar para as menores. Mas também, caso o colaborador ele já queira fazer uma denúncia, seja relacionada ao trabalho, aos domingos e feriados ou mesmo à própria saúde, ele pode fazer e a empresa recebe o auditor. Exatamente. Perfeito, pessoal. E hoje, a senhora percebe que seriam os setores que têm o maior risco de fiscalização? Eu acredito que os setores com maior risco são varejo, supermercados, shoppings. Uhum, Eu acredito que sejam os setores com maior risco nesse momento. perfeito. Olhando realmente para o comércio, né? Acaba sendo esse É, ponto. Perfeito. E assim, o auditor chegou. Para quem nunca passou por uma fiscalização, o auditor chegou. O que é que ele realmente vai bater o olho primeiro? Vai ser documento? Vai ser dado de jornada? Vai ser algum outro artifício que ele vai utilizar? Qual é a ó, prática mais comum? primeiro ele vai olhar os dados objetivos, né? Que são os espelhos de pontos, bancos de horas, relatório de horas extras, todos esses dados. Depois ele vai verificar se os documentos da empresa, como o PGR, ações de mitigação e etc., conversam com esses dados objetivos. Uhum. Perfeito. Então, só relembrando, é importante dar essa revisada realmente nos dados de jornada, pessoal, porque eventualmente ele vai estar olhando isso. Mas perfeito. Então, nesse caso, somente os dados de jornada, eles podem estar gerando um auto de infração? Sim. Se os dados demonstrarem esse excesso habitual de jornada sem uma medida de mitigação, o auditor pode autuar mesmo sem uma denúncia. Uhum, perfeito. Nesse caso, então, a gente vem trazendo muito sobre essa questão da jornada. E diretamente responsável por ela acaba sendo também o RH ou DP. Ele pode ser responsabilizado por não agir preventivamente ou por não agir mesmo já tendo acesso a esses dados, o próprio RH. Então, a responsabilidade ela vai ser sempre da empresa, né? O RH Uhum, pode sofrer uma responsabilização interna administrativa ou disciplinar se ficar comprovado que ele tinha ciência desses dados e que não fez nada para mitigar. perfeito. Perfeito. Então, nesse caso, uma outra dúvida bem comum agora também, levando um pouquinho mais para a prática. O RH, ele também assina os documentos na NR1? Olha, tem alguns, ele pode assinar os documentos, mas isso depende do tipo de documento, né? A Uhum, NR1 ela não determina que o RH seja responsável técnico de nenhum documento nem nada, mas ele pode assinar os documentos administrativos e de gestão, até mesmo como representante da empresa internamente, né? Por exemplo, uma perfeito. ciência dos trabalhadores sobre treinamentos, lista de presença de treinamentos obrigatórios, registro de entrega de documentos, políticas internas, registro de comunicação interno, procedimentos, instruções de trabalho, tudo isso podem ser assinados pelo RH. Perfeito, doutora. Então, lembrando que agora não é só mais a segurança do trabalho que é responsável por isso, o próprio RH também. E aquilo que a gente já trouxe, o convite de outros colaboradores para elaborar plano de ação, não é? Com certeza. Perfeito. E pessoal, a gente separou aqui algumas dicas jurídicas justamente para que vocês possam se preparar melhor para esse novo cenário. E eu queria que a doutora explicasse um pouquinho melhor sobre cada uma delas, para deixar um pouquinho mais claro e mais prático também para todo mundo. Vamos lá, evitar tratar o PGR como um documento de gaveta. Então, assim, é lembrar que ele deve conter as medidas concretas, os responsáveis e os prazos de implementação,
além de evidências da execução dele. Não só um documento que você tem ali para deixar guardado e quando pedirem você apresentar. Tem que ser um documento que você trabalhe ativamente com ele, tá? Quando a gente fala em registro de treinamentos com as evidências completas, a gente fala em registro robusto desses treinamentos, né? De forma técnica, sempre registrando o prontuário, a lista de presença assinada, os certificados, o material utilizado nos treinamentos, como conteúdo programático, carga horária, o instrutor, a lista de presença. É importante que tudo isso esteja registrado e guardado ali no prontuário da empresa, tá? Quando a gente fala na integração do jurídico, RH e a segurança do trabalho, a gente tem que lembrar que tudo que for produzido, toda documentação, tudo tem que estar sempre integrado entre esses três setores. Porque se a gente integra tudo isso, a gente consegue ter um olhar mais amplo, né? E conseguir blindar a empresa por todos os meios, tá? Quando a gente fala em documentar inspeções, EPIs, manutenções e reuniões, tá? É importante documentar tudo, não só o PGR, né, como todos os registros, as fichas de EPI, as manutenções, as atas de reunião, porque na a NR1 ela traz muito isso, que a empresa vai precisar provar que ela adotou medidas para identificar os riscos, né, e tudo que ela fez para tentar mitigá-los antes mesmo de que aquilo virasse um passivo. Então é muito mais sobre o olhar da empresa num todo, né? E o treinamento dos gestores e o canal interno de denúncias, eu acho que é assim um dos mais importantes, porque quando a gente fala em gestão de risco psicossocial, a gente tem que ter um treinamento ali dos gestores também, não só dos empregados, porque a condução da liderança, ela pode diminuir muito o risco de passivo. Então, se você tem uma liderança efetiva que trabalha para diminuir esses riscos e lida bem com os funcionários e com o que está acontecendo na empresa, você consegue diminuir isso muito bem e acaba dando um olhar, né, melhor até mesmo para os funcionários. Quando você tem uma liderança que se preocupa, né, você tem ali alguém para você disponibilizar um acesso mais fácil para a pessoa conversar. E a questão do canal interno de denúncias mostra que a empresa ela atua preventivamente, né, para identificar esses riscos. Então, ela deixa lá um canal interno para denúncias, até mesmo denúncias anônimas, se a pessoa não quiser se identificar, para que isso possa ser verificado dentro da empresa. Perfeito, então, pessoal. Para quem não tirou o print, sugiro que tire o print agora. Uhum. E só lembrando, pessoal, toda essa gravação a gente vai estar passando para vocês por e-mail depois, tá? Vocês vão poder ter acesso. Então, novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar colocando aqui, tá? E eu queria só frisar realmente esse ponto do canal de denúncias, porque é muito comum que as empresas acabem evitando ter um canal de denúncias porque não querem ver o que está acontecendo. É um fato, é uma realidade. Mas agora é muito melhor você ver e registrar aquilo que está acontecendo, até como prova jurídica, para que posteriormente isso não sirva como um possível problema jurídico lá na frente. Então, é muito mais saudável você ter esse canal hoje. Pode ou não ser uma prática da sua empresa, mas é saudável aplicar esse canal, justamente para já mostrar que isso está no plano de ação. Então, pessoal, vamos já aplicar esse canal, vamos aplicar essas dicas que a doutora está trazendo aqui para a gente, porque a legislação está chegando e a gente sabe que não vai ser simples. Então, vamos se preparar para isso, não é? Perfeito. Doutora, a senhora ia falar alguma coisa? Não, não, tá certinho. Ai, perfeito. Então já vamos aqui para as dúvidas, né? Doutora Larissa, o pessoal mandou aqui algumas dúvidas diretamente para a gente, outras abertas aqui. Já vou começar com essa aqui. No caso de instituições de saúde que acabam trabalhando na escala 12 por 36, como respaldar as empresas sobre a jornada de trabalho excessiva que já é utilizada? Nessa questão, a gente cai um pouco, uma questão um pouco parecida com o trabalho nos domingos e feriados, né? É necessário que exista um acordo coletivo ali, que as jornadas sejam fiscalizadas para que não haja plantões, né, dessas 12 horas consecutivamente. Então, quando você faz as 12, obrigatoriamente você precisa respeitar ali o descanso das 36 horas. Então, precisa ter uma atuação da empresa bem criteriosa sobre isso, um olhar bem criterioso da empresa sobre isso, né?
Deve constar isso em acordo coletivo, em acordo individual escrito ali no, na convenção coletiva, e precisa muito ter um controle rigoroso de jornada, gente. Eu até falo, né, que a OITIAL pode ajudar muito com isso, porque precisa existir esse controle rigoroso. Quando a gente fala em controle de jornada, muitas empresas tratam isso como, tem que bater ponto ali. Mas é muito mais do que isso, gente. A gente precisa ter um controle muito rigoroso sobre essa jornada, porque isso faz toda a diferença em uma defesa. Perfeito. E novamente a gente volta para a questão também, quando a gente fala sobre habitualidade, não é, doutora? Não só registrar tudo isso, Exatamente. mas também garantir esse acompanhamento. Então, se faz as 12 por 36, mas realiza muita hora extra e é de forma habitual, a gente precisa ter esse acompanhamento e a melhor forma acaba sendo também o controle de ponto. Exatamente. Perfeito. Doutora, temos mais algumas aqui que o pessoal foi mandando diretamente para a gente, mas, por exemplo, em 2016, em 2026, perdão, o esgotamento ele passa a ser considerado uma doença ocupacional relacionada a um acidente de trabalho, por exemplo? Isso muda um valor em uma possível indenização por danos morais? Não automaticamente, tá? A NR1 ela não cria nenhuma doença ocupacional, nem altera o conceito jurídico de acidente de trabalho, nem nada. O que acontece é que ela passa a exigir que o empregador identifique, avalie e gerencie esses riscos dentro do GRO, do PGR. Então, ela inclui esses fatores que a gente vem falando aqui, como excesso de jornada, metas abusivas e etc. E juridicamente, o burnout pode ser reconhecido como uma doença ocupacional desde que exista ali um nexo com o trabalho, claro, né? Então, ela pode ser reconhecida como uma doença ocupacional. Quando a gente fala em indenização, né, que você perguntou se mudava o valor da indenização, não muda. O que acontece é que pode facilitar a prova do nexo causal e aumentar o risco de condenação, entendeu? Mas ela não acaba, automaticamente aumentando o valor de indenização, nem nada. Perfeito. Ainda seguindo na mesma linha, vamos dizer que o colaborador ele fez uma denúncia não diretamente ao Ministério do Trabalho, mas fez ao próprio RH sobre um possível risco social, vamos dizer que um assédio, vamos colocar aqui. Como é que o RH ele deve fazer esse registro para que isso sirva também como uma estratégia dentro do plano de ação, mostrando que é feito esse acompanhamento? Qual é a melhor forma de registrar essa denúncia? Desculpa, gente. Então, a melhor forma é como a gente estava falando no canal interno de denúncia, né? Pode ser por um canal interno de denúncia, até mesmo integrado ali com o PGR, né? Então, assim, recebida essa denúncia, precisa fazer o registro da ocorrência, a classificação do risco, uma avaliação preliminar do que está sendo demonstrado ali, né? Quais são as medidas adotadas e o registro em si no PGR. Perfeito, doutora. Sem esse registro, no PGR, a empresa vai ter dificuldade de demonstrar que ela está atuando ali na gestão preventiva desse risco. Então, o ideal é que seja feito esse registro. Perfeito. Doutora, só dando seguimento aqui a algumas perguntas, ainda falando sobre essa questão de saúde mental e risco psicossocial, nós temos um ponto bem interessante. A gente já falou sobre o apoio psicológico. A própria legislação, como a senhora trouxe também, ela não obriga a presença de um psicólogo. Mas como é que o RH ele prova que ofereceu esse apoio real? Não só, por exemplo, tem um convênio, tem uma parceria com um convênio, mas como é que ele comprova que ofereceu esse apoio para fins de defesa? Porque o que acaba acontecendo muito é que a empresa tem esse benefício, oferece para o colaborador, mas apenas o oferecer já é o bastante? Não. A empresa ela deve sempre demonstrar uma política ativa de saúde mental. Então, ela pode criar programas estruturados, treinamentos, palestras, registros de documentação disso, como, por exemplo, nas atas da CIPA, relatórios do PGR. E em fiscalização, o auditor normalmente ele pergunta qual a política de gestão de risco psicossocial, né?
e quais as ações concretas que foram realizadas. Então, você ter isso para demonstrar ajuda bastante a demonstrar que a empresa vem sim atuando ativamente na gestão do risco psicossocial. Perfeito, pessoal. Então, só lembrando, não adianta ter o convênio, não adianta, por exemplo, ter a ferramenta se você não mostra que houve o esforço, houve a preocupação da empresa em mudar esse cenário. Então, novamente, não é só colocar à disposição do colaborador, mas fazer esse acompanhamento. Doutora Regiane mandou mais alguma dúvida aqui. Esses registros do PGR, como é um documento feito anualmente, essa denúncia precisa entrar como um adendo no documento válido no período? Foi aquilo que a gente conversou, que esses documentos eles são feitos em um determinado período do ano, mas aquela questão da atualização, que nesse caso ela até trouxe, no caso de uma denúncia que chegue ao RH. Então, por isso que a gente falou sobre um canal integrado ao PGR, né? Quando essas denúncias chegam, você registra, avalia internamente e faz essa avaliação interna e faz o registro no PGR. Então, você faz ali, cria um canal que vai ser como se fosse um adendo ao PGR, com todos esses registros. Então, chegou uma denúncia do RH, vocês vão registrar essa denúncia, avaliar internamente, ver quais medidas vão ser adotadas e depois registrar dentro desse canal, que vai ser um adendo ali, o canal de denúncias pode ser um adendo ao PGR, e vai ser registrado tudo isso para ficar dentro. Então, o que a Amanda falou, vão ser atualizações que vão ali entrando de acordo com cada registro, denúncia que for recebida, vai se fazer a avaliação, as medidas que vão ser tomadas e, se precisar alterar algo no PGR, faz ali a atualização. Perfeito, doutora. Mais um ponto aqui, ainda falando sobre a questão da fiscalização. O E-Social, ele já envia automaticamente os dados de jornada para o Ministério do Trabalho, e isso acaba facilitando a autuação automática? Não é uma coisa que fica automático, tá? O E-Social, ele não recebe a jornada diária detalhada dos empregados. Ele recebe os dados do empregador, os dados do vínculo, as condições ambientais, eventuais CATs e monitoramento de saúde. A jornada, ela fica normalmente nos sistemas de controle de ponto, o REPP, ou o eletrônico, como na OITAL, né? A fiscalização hoje, ela cruza os dados entre o E-Social, o FGTS, as folhas de ponto, a RAIS, os registros de ponto e as denúncias. Tá? Então, ela Perfeito, cruza todos esses dados para poder fazer a fiscalização. perfeito. Doutora, e aqui um ponto bem interessante. O RH ele pode ser considerado testemunha ou réu em um processo administrativo? Se caso, por exemplo, ele identifica que houve essa questão do excesso de jornada ou falhas na jornada, ele pode ser convidado a ser réu ou propriamente testemunha mesmo? Real não, porque quem responde vai ser sempre a empresa, né? A empresa responde pelo que acontece dentro dela. Mas como testemunha pode sim, Perfeito, tá? pessoal. Inclusive, ele pode ser responsabilizado ali em algumas situações, se ele assina algum documento ali que ele tem ciência de que os dados que estão lá estão errados ou estão omitindo alguma informação, ele pode vir a ser responsabilizado ali administrativamente, claro, né? Mas Hum. chamado como testemunha para em algum processo, sim. Perfeito, então, pessoal. As dúvidas que a gente recebeu, a gente está encerrando aqui, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, pode estar enviando para a gente, que eu repasso para a doutora Larissa, e aí a gente pode estar buscando a informação para vocês. E para finalizar, pessoal, o nosso encontro, eu queria deixar aberto aqui um convite. Essa semana nós lançamos o Mapa do RH 2026, que foi um estudo bem completo, bem abrangente, que a gente fez aqui no Tchau, justamente olhando para esse novo cenário da legislação e como tudo isso vai impactar o acompanhamento e a gestão da jornada. E a gente preparou um documento bem prático. Então, desde questões de tendências da própria legislação, como também um checklist que vocês podem identificar se a sua empresa está
se enquadrando ou não e até que ponto, nível de maturidade, ela está se enquadrando na nova legislação, vocês vão encontrar isso nesse documento. Então, vocês podem estar apontando aqui a câmera de celular para o QR Code, podem estar baixando, como também vocês podem estar encontrando esse documento nas nossas redes sociais, tá, pessoal? A gente vai encerrando por aqui esse encontro. Novamente, eu queria agradecer a doutora Larissa pela disponibilidade e por todo o conteúdo, conhecimento que ela sempre traz para a gente. Todos esses encontros a gente sempre prepara muito bem tudo que a gente vai conversar e analisa muito bem também o que vem acontecendo no mercado. Então, tudo que a doutora Larissa traz é extremamente rico, é extremamente parceiro do dia a dia das empresas. Então, doutora Larissa, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade aqui, tá? Imagina, estamos sempre disponíveis para atuar aí com vocês em conjunto. Adoramos esse enriquecimento que a gente traz aqui, a gente conversa antes, é muito gostoso, né? E estamos à disposição para o que precisarem. Perfeito, pessoal. Então a gente vai estar encerrando por aqui. Novamente, essa gravação ela vai ser enviada para vocês por e-mail. Vocês podem consultar, vocês podem surgir com novas dúvidas, podem estar enviando para a gente. E, pessoal, deixo aqui em aberto o convite para o nosso próximo webinar que vai estar sendo comunicado daqui a pouco também, tá? Tenha uma ótima tarde e tchau, tchau. Tchau, tchau.